Olá, eu sou Léo Sintra, sou hipnoterapeuta, neurocoach, constelador sistêmico familiar, contador de histórias curativas e treinador comportamental de alto impacto. É um prazer estar com você aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal Prosa Terapêutica e Contos Curativos. Muito bem-vindos. Eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho de como vai ser o nosso evento. Nosso evento, a Minha Jornada do Herói. Vai ser um evento transformador. Esse evento vai ser um evento de 3 dias. E nesses 3 dias a gente vai trabalhar diversos pontos da sua história. Não vai ser uma palestra onde você vai ficar um webinário que você vai ficar assistindo. Não, é interação, é um curso, é um treinamento, onde você vai ter atividades, você vai ter papel e caneta na mão para você estar participando com a gente. E se prepara que vai ser muito bacana, tenho certeza. Mas antes da gente chegar no nosso evento, eu queria fazer um pré-evento como esse aqui, que na realidade é para falar um pouquinho do perdão. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Tem muitos amigos aqui no nosso grupo que ainda não me conhecem, tem outros que estão cansados de escutar a minha história. Então vocês vão escutar mais um pouquinho, mais uma vez. A minha formação original, eu sou geógrafo, sou mestre em organização espacial pela UERJ, e a minha graduação foi feita na UFJF em Juiz de Fora. Mas há alguns anos, há 12 anos atrás aproximadamente, houve uma grande transformação na minha vida. Até então ia tudo dentro do previsto. Mas aí aos 30 e poucos anos eu resolvi me aposentar. Era um projeto antigo, foi porque eu realmente me planejei, quis fazer isso. Eu me casei pouco tempo depois, eu e minha esposa nos mudamos para a Bahia e moramos num paraíso ecológico, um lugar chamado Península de Maraú. Alguns amigos aqui no grupo são de lá também. E nesse lugar nós vivemos durante 2 anos, talvez os melhores anos da nossa vida. Foi simplesmente assim maravilhoso. Mas a gente queria entrar no maior projeto da nossa vida, que seria impossível fazer esse projeto lá. Era o projeto de ter um filho. Aquela região, apesar de ser uma das regiões mais bonitas do Brasil, ela não tem uma estrutura médica lá. E seria impossível a gente ter uma criança num lugar que demora 1h40 de barco para chegar, ou 4 horas de 4x4. Então deixamos nossa pousada lá em Barra Grande, nossa pizzaria, e voltamos para Minas Gerais, para a cidade de Juiz de Fora, onde eu moro hoje, onde eu tenho meu consultório há 10 anos. E quando nós chegamos em Juiz de Fora, a minha adaptação foi a pior possível. Na realidade, não houve adaptação. Eu cheguei assumindo já a direção de uma empresa na área ambiental, que era a minha área na época. Eu mergulhei no trabalho porque eu não conseguia fazer outra coisa, porque quando eu estava em casa eu só chorava, fumava, na época eu era fumante. E a depressão foi me abraçando, foi tomando conta cada vez mais de mim, até que um dia eu cheguei em casa e minha esposa chegou para mim, já num momento assim de desespero, chegou: Léo, você já ouviu falar na programação neurolinguística, PNL? Eu falei: não. Procura saber o que é a PNL. Aí eu fui lá procurar, tentar entender o que era essa tal de PNL. Eu descobri que eram 2 loucos, um chamado Bender e outro chamado Grinder. Esses caras, tem até um livro deles aqui. Esse é um deles. Esses caras eram loucos. Eles falam que a nossa mente é que nem se fosse um HD de computador, onde você coloca o programa, tira o programa, ressignifica, faz um boot na máquina e você continua vivendo. Quando eu li isso aí, quando eu li na internet, eu vi algumas entrevistas, eu vi várias coisas, eu falei: esses caras são loucos, é mais uma coisa para arrombar dinheiro do bobo. Eu acreditava seriamente nisso. Mas aí meu desespero era tanto, e quando você está desesperado, você aceita qualquer coisa. Você quer testar, você quer fazer para você conseguir ficar livre daquela dor. E assim foi. Eu fiquei sabendo que ia ter um curso lá em São Paulo, na cidade de Atibaia, uma empresa que nem existe mais, e eu fui para esse curso. Chegando lá, eu achei que eu ia encontrar aqueles bichos grilos, filho dos hippies, galera tudo beleza, aquela coisa. E para minha surpresa, não. Eram médicos, advogados, engenheiros, estudantes, professores. Tinham pessoas de todas as áreas do conhecimento e pessoas normais,
normais como nós. Quer dizer, normais. Mais ou menos normais, vamos dizer assim. E para mim aquilo foi fantástico. Eu falei assim, poxa, eu vou dar uma chance para esse negócio aí. E fui lá dar chance para o projeto. E para minha surpresa, aquele final de semana foi mágico. Não resolveu a minha vida. Final de semana não, foi uma semana, foram quase 10 dias. Não resolveu a minha vida, não me curou. Aquele evento não me curou. Mas ele me trouxe uma luz. Ali eu comecei a perceber que realmente existia alguma coisa no final do túnel e que eu poderia estar me curando com aquilo ali. E eu mergulhei naquela possibilidade de transformação. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Quando eu percebi, eu já estava mergulhado na hipnose ericksoniana, na hipnose conversacional. E comecei a brincar com aquilo, comecei a me reinventar com aquela hipnose. E assim as coisas foram fluindo cada vez mais. Aí eu fui parar na hipnose clássica, com um dos grandes mestres da hipnose clássica no Brasil, que é o Fábio Puentes, um uruguaio que vive em São Paulo há décadas. Hoje é considerado brasileiro. E depois eu fui fazendo curso com diversos outros grandes mestres do Brasil. E até que eu cheguei ao meu grande mentor, que é o professor Alberto Lopes, de Portugal. Que hoje, de todos os meus mentores, é o mentor que eu estou mais próximo e é a área que eu mais me apaixonei dentro dessa área da terapia, que é a área da psicossomatização. É como a nossa mente influencia o nosso corpo. Depois eu conheci um grande mestre, que foi o Dr. Alberto Lopes, e que hoje é um dos meus principais mestres, é o que eu mais sigo, e que ele vem trabalhando com uma ideia muito bacana, da psicossomatização. O que vem a ser isso? Essa ideia é muito bacana, ela é muito antiga, mas não sabia-se ainda como trabalhar direito, e a hipnose ela mergulha nesse universo, trazendo uma solução extremamente interessante. O Dr. Alberto identificou que a gente tem uma parte no nosso inconsciente que é a parte mais inteligente. Essa parte ela é responsável por diversas coisas no nosso organismo, diversas situações. Todo aquele processo que é automatizado, respiração pulmonar, a pressão, a nossa pressão arterial, tudo isso é automatizado por essa parte mais inteligente da nossa mente. O surgimento de doenças como o câncer, como a esclerose múltipla e como outras doenças, é essa parte que traz essas doenças. E geralmente ela traz essa doença exatamente por causa de alguma proteção que ela quer fazer para o indivíduo. A nossa mente sempre trabalha a nosso favor. Só que muitas das vezes ela quer usar uma bazuca para matar uma formiga. Ela acaba destruindo o quarteirão inteiro para matar apenas uma formiguinha. E aí que a gente entra. Através da hipnose, a gente entra dentro do inconsciente da pessoa e lá a gente faz um processo de reprogramação. A gente vai conversar com essa parte mais inteligente. Conversamos com ela e mostramos para ela o quanto que está prejudicando o que ela está fazendo, que muitas vezes ela não tem noção do que está acontecendo. Ela acredita realmente que ela está fazendo um processo de proteção. Ela não consegue que ela está fazendo um processo de destruição. A gente mostra para ela. E ali a gente começa um processo de negociação positiva. Até que ela aceita deixar de ser um agente da doença para ser um agente da cura. E é dentro desse processo que a gente começa a ver diversas coisas acontecendo. Mas muitas vezes não é necessário você entrar num projeto, numa terapia como essa que eu estou falando, que o nome é chamado hipnogênesis. É uma terapia desenvolvida por essa equipe de Portugal, do Dr. Alberto Lopes, e que é maravilhosa. Tivemos casos assim fantásticos de solução, que foi muito legal. Mas eu queria conversar com você hoje sobre uma outra situação relacionada à somatização no nosso corpo. É o perdão. O perdão pode ser um grande remédio para a nossa vida. Sabe aquela pessoa que vem carregando dores no corpo ao longo de toda a vida? Ela vem carregando. Ela foi abusada quando criança, foi espancada quando criança, foi criada pela madrastra, apanhou do padrasto. Milhares de coisas ruins acontecem no mundo. E essa pessoa, ela vai trazendo aquilo. E ela passa por
ela passa para o lugar de vítima, ela passa a ser uma vítima da circunstância. E o papel de vítima é um bom lugar, é uma zona de conforto. Você quer sempre ser tratado, ter um tratamento especial por isso. E é aí que é o grande problema. Porque a prosperidade, a abundância e a saúde, ela foge da vítima. Ela não quer saber de vítimas, de pessoas que estão constantemente reclamando da vida, falando que a vida dela está uma porcaria, porque a culpa é do país, é do presidente atual, é do ex-presidente, é do pai, é da mãe. Não. Se você passou por uma dificuldade muito grande na vida e hoje vive porque a sua desculpa são essas dores, essa desculpa não é válida. Você pode se cuidar, você pode se tratar. Procure um terapeuta para que possa resolver, te ajudar a resolver essa situação. Porque aí vai começar o seu processo de transformação real. A sua vida vai mudar, a prosperidade, a saúde vai mergulhar para dentro de você. E tudo começa a fazer sentido. O perdão, ele é um ponto dentro desse universo de transformação. E hoje eu trouxe para você um evento muito top. Uma indução muito top no final. Para você que já está acostumado a fazer minhas induções, você vai ver que é completamente diferente de tudo que você já fez comigo. Tudo. Mas eu te peço uma coisa, que na hora que eu falar, você coloque o fone no ouvido e se permita mergulhar de cabeça. Entregue a sua alma na hora que você estiver escutando aquele áudio. Quando eu pedir para você levantar os olhos para cima, você com os olhos fechados, você levanta o globo ocular para cima. Quando eu pedir para levantar, olhar para baixo, você abaixa o globo ocular para a direita e para a esquerda. E se permita vivenciar isso tudo. Quando eu pedir para você pensar em alguma coisa, se eu falar para você, pense numa árvore cheia de maçãs, visualize essa árvore cheia de maçãs. Se eu falar para você, lembre-se das pessoas que estavam no Natal do último ano, tenta lembrar. Faça força, mergulhe. Ao contrário das induções que a gente normalmente trabalha, esse tipo de indução, ele trabalha numa outra frequência. É uma frequência mais acelerada. E por isso que eu oriento que as pessoas que estejam fazendo qualquer tipo de tratamento cardíaco ou que não estejam se sentindo bem e que não queiram passar por fortes emoções, não assista o final do vídeo, que é exatamente o momento que a gente vai colocar esse áudio para tocar. Quanto às outras pessoas, se você tem uma dor aí apertando o seu coração, te machucando, é o momento de você se libertar desse negócio e tocar a sua vida. Deixa isso embora. Mas eu queria contar uma história que vem agora na minha cabeça. É a história de um carpinteiro. Um amigo meu, que mora aqui perto de Juiz de Fora, ele tinha um certo problema familiar. Desses que a gente encontra em todos os lugares, problemas causados por herança. Briga de terras, esse negócio todo. Aí um certo dia, ele estava lá arrumando o carro dele para trazer os queijos para vender aqui na cidade. E chegou um homem cheio de ferramentas na cintura. Chegou, boa tarde, amigo. Boa tarde não, desculpa. Bom dia, amigo. Tá precisando aí de marceneiro? Ele, tô sim. Foi muito bom você ter aparecido. Porque eu tenho aquela pilha de madeira lá atrás. Eu estou precisando construir um muro aqui de fora a fora. Na beira do rio, bem pertinho da beira do rio. Porque também aquela casa lá, que tem aquela varanda grande do outro lado lá, então, aquela casa é do infeliz do meu irmão. Ele mora lá, tem desde a morte dos nossos pais que eu não falo mais com ele. Porque ele me roubou, fez um monte de sacanagem comigo e eu não quero mais saber dele. O pior é que todo dia de manhã, quando eu acordo, que eu abro a minha janela, eu dou de cara com o infeliz lá, com os pezinhos balançando assim na cadeira de balanço dele. Eu sou obrigado a viver olhando essa porcaria do outro lado lá. Então você chegou numa boa hora. Você constrói para mim uma cerca aqui com essas madeiras de fora a fora de um jeito que eu não tenho que ver a cara do meu irmão do outro lado. Carpinteiro, eu vou deixar comigo que eu resolvo esse negócio. Aí o homem pegou os queijos, veio para a cidade, foi vender os queijos aqui em Juiz de Fora.
E o carpinteiro ficou lá trabalhando, ficou trabalhando. Sei que o homem ficou aqui em Juiz de Fora o resto do dia, esse meu amigo. Quando chegou, finalzinho da tarde, o sol quase se pondo. Ele olha lá embaixo aqui assim, porque para a fazenda dele ele subia um morrinho e descia. No que ele descia assim, ele via a casa da sede lá embaixo. Aí ele olha a casa da sede e, para sua surpresa, o carpinteiro tinha construído uma ponte. Não era uma cerca. E ele mal desceu do carro, já explodindo de raiva. Ele vê o irmão atravessando aquela ponte, correndo com os braços abertos. Meu irmão. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele dá um abraço apertado no irmão e fala: meu irmão, há quanto tempo que eu quero fazer as pazes com você? E você teve a coragem de construir uma ponte para que a gente fizesse essas pazes. Como eu estou feliz, meu irmão. E naquele momento, os dois descobriram que tudo que tinha acontecido tinha simplesmente passado apenas naquele abraço. O carpinteiro, com um sorriso no rosto, despediu e começou a pegar o caminho. Na mesma hora, um dos irmãos grita: jante com a gente, fique aqui em casa. Ele: não posso, tenho que continuar. Eu tenho muitas pontes para construir ao longo desse caminho. E assim me contaram, e assim eu contei. E hoje eu estou aqui para te ajudar a construir a sua ponte. Eu quero que você pesquise aí no seu inconsciente se tem alguém que você não conseguiu perdoar ainda. Um pai, uma mãe, um irmão, irmã, um ex-marido, uma ex-mulher. Quem que você vem carregando aí nas suas costas? O que você carrega de emoção, de dor aí dentro de você? Tem uma coisa que eu escutei uma vez, que eu achei muito interessante, aquelas coisas de para-choque de caminhão, que falava o seguinte, que o ódio, que você sentir ódio por uma pessoa, seria a mesma coisa que você tomar um copo de veneno, querendo matar essa pessoa. Eu acho a definição mais brilhante em relação ao ódio. Eu acho que é essa. Tentar matar alguém tomando um copo de veneno. E eu estou aqui para isso. Te ajudar a não tomar esse copo de veneno. Deixar esse copo para lá. Porque a vida é maravilhosa, mas você tem que conseguir se transformar. Se livrar desse peso todo que você vem carregando ao longo desses anos. Tem algumas histórias que acontecem aqui no meu consultório e que, sinceramente, se eu pudesse abrir todas para vocês, eu tenho certeza que muitos não fariam algumas coisas. Tem a história de um senhor. Esse senhor, ele chegou aqui no meu consultório, ele tinha câncer, e ele me contou a história dele. Ele veio me procurar para ajudar ele a passar pelos processos todo do tratamento, um tratamento pesado. E foi muito bacana, o trabalho em si foi muito bacana, mas a história dele foi uma história muito complicada. Ele, quando jovem ainda, tinha 3 filhos, ele abandonou a família. Resolveu viver uma vida de solteiro. Falou que tinha casado muito cedo, antes da hora, e que não tinha pensado muito, que casou, e logo no início arrumou logo 3 filhos. E quando essas crianças estavam começando a crescer, ele ganhou o mundo. Sumiu, foi embora. Foi viver sua vida, gastou todo o dinheiro que ele tinha. Os anos se passaram, aquelas crianças se tornaram adultos. A mãe morreu. Eles continuaram tocando suas vidas. E um belo dia, bate na porta de um dos filhos, aquele homem. O filho olha: quem é você? E você não me reconhece? Eu sou seu papai? Na mesma hora, aquele homem, né, que já não era mais criança, não reconhece aquele homem como pai. Mas eles passam a se comunicar pelo WhatsApp, por mensagem e tal, mas não passa disso, porque não havia vínculo nenhum entre aquele pai e seus filhos. E os filhos não queriam envolvimento com aquele homem mais. Para eles não significava mais nada. O que aconteceu? O inconsciente desse homem, com a mágoa da rejeição dos filhos, começou a pensar numa forma de ajudar que esse homem voltasse
a conviver com a família. Aí ele cria um câncer. Quando o homem fala para os filhos que está com câncer, que está numa situação muito ruim, que a saúde dele está muito mal, os filhos resolvem ajudar ele. E abraçam esse pai novamente e começam a cuidar dele. Foi justamente quando ele veio parar no meu consultório. E hoje ele já fez o tratamento, já retirou o câncer, está muito bem, está curado e vivendo uma vida maravilhosa não digo em conformidade com os filhos assim não, mas já existe uma aproximação um pouquinho maior. Mas isso aí já é outro problema. Mas o problema que eu trago, porque eu trouxe essa história para vocês, é para mostrar o risco que é uma somatização, o risco que é uma dor que você carrega, uma rejeição, um maltrato, como isso machuca o nosso corpo. Machuca demais. Então aproveite hoje esse nosso vídeo de hoje, esse nosso encontro de hoje, para você curar as dores que você tem em relação a alguma coisa que alguém fez a você. Antes da gente ir para a nossa indução, eu quero te propor uma atividade. Essa atividade você vai fazer depois que desligar o vídeo, mais tarde, antes de dormir, que é uma coisa chamada Carta Wicca. Essa Carta Wicca eu já falei em alguns vídeos meus, em alguns áudios, e ela é utilizada para uma dessensibilização. Por exemplo, vamos dizer que você tenha um problema com o seu pai, mas você nunca teve jeito como chegar a esse pai para conversar com ele, porque ele já morreu, por exemplo, ou você não tem mais contato com ele, ou você tem contato com ele, mas não tem facilidade para falar isso, não quer mexer nessa dor de novo. Essa carta, ela desensibiliza essa dor. Mas como é que vai funcionar isso? Você vai pegar uma carta, um papel, e vai escrever uma carta para essa pessoa, dizendo toda a sua dor, tudo de ruim que ela fez, toda a maldade, todos os seus sentimentos. Tenta ser minucioso naquela carta. Coloca toda a sua dor ali dentro. Chora bastante, se permite sofrer naquele momento. Bota todos os seus fantasmas ali dentro. Depois, você vai, assim que terminar, você vai ler a carta em voz alta e logo na sequência você vai queimar essa carta. Tem que fazer isso ao mesmo tempo, na sequência. Escreveu, lê e queima. Não pode ser feito, escrever hoje, vou ler amanhã de manhã e à tarde eu vou queimar. Não. Escreve, lê e queima. 3 dias depois, você faz a mesma coisa. Escreve, lê e queima. Passou mais 3 dias, escreve, lê e queima. E na 4ª vez, escreve, lê e queima. O que você vai perceber? Que no primeiro você vai chorar, você vai sofrer, vai ser uma coisa horrorosa. Na segunda carta, você já vai chorar, já não vai sofrer tanto. Na terceira, você não vai nem chorar nem sofrer. Vai ter uma magoazinha lá dentro. Na 4ª, você vai escrever como se estivesse escrevendo qualquer coisa. Uma receita de bolo, sem esquentar muito a cabeça. Aí você desensibilizou. Mas antes você vai assistir esse áudio que eu te falei anteriormente. E eu tenho certeza que vai ser transformador para você. E antes da nossa jornada do herói, eu quero te convidar para assistir um outro vídeo que eu vou gravar para a próxima semana, que fala sobre a nossa sombra, o nosso lado sombra. Todos nós temos um lado sombra. Eu me lembro de uma outra história que eu gosto muito, de um índio que estava conversando com os curumins, com 2 curumins, e contando para os índios que todos nós temos dentro do nosso peito 2 lobos, um lobo negro, mau, e um lobo branco, muito bom. E os índios perguntam, mas, xamã, como é que eu sei? Como é que eu sei qual lobo que é mais forte dentro de mim? O xamã respondeu, aquele que você alimenta mais. Então, é mais uma história que me contaram e eu contei para vocês. # contei para vocês, vem comigo. Então,
Exatamente isso. Vamos alimentar o lobo bom. Vamos deixar o lobo mau para lá. Vamos tirar a comida da boca dele. Vamos trazer o perdão, tá? Vamos trazer o perdão aí e voltar a viver. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, na semana que vem, vai ter um outro vídeo como esse, falando da sombra, trabalhando a sombra, trazendo uma dinâmica pesada também para a gente trabalhar a sombra. Eu tenho certeza que vai ser transformador. Bem, meus amigos, é isso. Agora eu vou colocar o áudio para vocês escutarem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Curtam, se entreguem. Entreguem de verdade, porque eu acho que vai ser assim uma coisa muito, muito bacana para você. Depois do áudio eu não vou voltar. Eu vou deixar você sentindo essas emoções, curtindo esse processo. Mas depois eu quero te fazer um pedido. Entre no canal do YouTube e comente embaixo desse vídeo. Conte pra gente o que você sentiu, o que você passou. Conta pra gente. Conta pra gente. Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a assistirem esse vídeo e vai ajudar ela da mesma forma que vai ajudar vocês. Mas para isso é importante você comentar. E se você não tiver inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa fazer nosso vídeo ao vivo. Nós temos que chegar a 1000 inscritos no nosso canal. Nós estamos com 850 hoje nessa data. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, pode ser que a gente já esteja muito mais. Mas não importa. Tragam pessoas para cá. Ajude os seus amigos e parentes a vivenciarem esse mesmo vídeo que você está vivenciando. Vai ser muito legal. Bem, meus amigos, mergulhem, curtam todo esse trabalho bonito que é esse vídeo que vocês vão assistir aí agora, tá? Você vai procurar um lugar bem confortável, botar o fone de ouvido, fechar os olhos, pode colocar uma luz mais fraquinha, pede para a família ninguém incomodar, deixar você escutar sozinho, quietinho no canto, bota uma luzinha de penumbra e vivencie. Gente, um abraço de coração. Gratidão por ficarem comigo aqui até esse momento do vídeo. Em breve estaremos juntos novamente com essa montoeira de projeto bacana que está acontecendo aí. E lembrando que lá no nosso grupo do Telegram, no Prosa Terapêutica e Histórias Curativas, todo dia um áudio que a gente vai estar conversando, falando sobre algum tema relacionado a esse universo que eu vivo. Tenho certeza que você vai gostar muito e tem muita surpresa pintando por aí. Divirta-se com tudo, traga a sua transformação. Você é muito importante para você mesmo. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Comece respirando bem devagar, muito devagar. Isso. Comece a imaginar agora, apenas imaginar. Imagine que você está fechando uma das mãos, qualquer uma delas. Imagine ainda que você está abrindo essa mão agora. Talvez, apenas talvez, você comece a sentir a ponta dos dedos começando a relaxar, começando a formigar. Isso. Talvez você não sinta. Caso não esteja sentindo, se permita apenas imaginar como se estivesse. Isso, imagine seus dedos começando a formigar lentamente. Isso. Muito bom. Imagine ainda esse formigamento subindo pelo braço, vai subindo, 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 até que chega no seu rosto e começa a desligar todos os músculos do seu rosto. Começa desligando a musculatura no entorno dos olhos. Isso. Suas pálpebras vão ficando pesadas, cada vez mais pesadas. Isso, muito bom, muito bom.
Agora esse relaxamento começa a descer na direção do pescoço, dos ombros, dos braços. Vai relaxando completamente todo o seu corpo. Sinta toda a musculatura das costas sendo completamente desligadas, completamente relaxadas. A musculatura do abdômen, das pernas, isso, dos pés. Enquanto você vai relaxando cada parte do seu corpo, isso, você vai percebendo que você vai mergulhando cada vez mais dentro de você mesmo. Mais e mais. Comece a perceber, apenas perceba a sua respiração. Isso, perceba a sua respiração. Concentre-se no som da minha voz, no som dessa música, apenas nesse som. Isso, muito bom. Agora, ainda de olhos fechados, deixe como se os seus olhos estivessem olhando para frente, na linha do horizonte. Vou pedir que você movimente os seus olhos para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Porém, você vai se manter sempre com os olhos fechados, confortavelmente fechados. E sempre que eu pedir para você olhar para a direita, você olha para a direita. Quando eu pedir para você olhar para a esquerda, você olha para a esquerda. Para cima e para baixo, para baixo. Isso, muito bom. Agora, olhe para cima. Isso, olhe para cima e acesse as suas melhores lembranças, as lembranças da sua infância. Isso, aqueles instantes de alegria. Imagine quando você era criança brincando. Isso, talvez, apenas talvez você possa lembrar de instantes específicos e alegres, talvez com seu pai, talvez, quem sabe, com a sua mãe ou com seu avô, com a sua avó. Talvez com seus irmãos, se você os tiver. Com os amigos e os seus melhores instantes. E deixe fluir esses pensamentos dessa criança. Essa criança que está aí dentro de você. Isso, essa criança que está aí dentro de você nesse momento. Comece a liberar todo esse sentimento da criança que existe aí dentro de você. Sinta essa criança, sinta ela bem pertinho. Chame ela para sentar com você, para que vocês possam brincar. Isso, e agora fique aí, durante um tempo brincando com essa criança, agora que vocês se reencontraram. Isso, muito bom, muito bom. Mantenha essas lembranças agradáveis da sua infância. Entre em contato com essa energia da criança e assuma um compromisso com essa energia. Isso, essa criança que por muitas vezes foi maltratada, às vezes se sentiu abandonada. Essa criança, por diversos motivos. Isso. Sinta ela bem perto de você. E nesse instante, pense na sua mãe. As lembranças que você pode ter da sua mãe. De quando você era criança, abraçadinho, deitado no colo dela. Depois, ao longo da vida, como foi a sua mãe. Às vezes, tentando acertar, as mães acabam errando. Às vezes erram tentando acertar. Às vezes, apenas às vezes. Isso, pense na sua mãe, lembre-se dela, lembre-se com carinho. Isso, lembre com carinho da sua mãe, lembre do sorriso dela, lembre do toque da sua mãe. Isso, lembre.
se ao longo da sua vida, como foi a relação com a sua mãe? Você teve qualquer tipo de desentendimento? Quem sabe até mesmo de incompreensão? Quero lhe pedir agora que você use a sua imaginação. Imagine como deve ter sido a infância da sua mãe. Que tipo de educação ela recebeu? Quais foram as suas maiores dificuldades? Imagine como era. Como foi? Talvez, quem sabe a sua mãe não teve uma mãe. Talvez não teve um pai presente. Apenas talvez. Imagine como foi. Apenas imagine como foi tudo isso. Isso. Imagine como era sua mãe quando criança. E talvez quando você conseguir fazer isso, quando você conseguir imaginar como foi a infância da sua mãe, talvez, apenas talvez você consiga. Talvez você consiga alcançar o perdão. Isso. E talvez você consiga perdoar. Talvez você consiga. Fale mentalmente agora. Mãe, mamãe, eu te perdoo, minha mãe. Eu te perdoo. Ainda de olhos fechados, posicionando os seus olhos para cima, lá está o seu pai. Ao longo da sua vida, o seu pai, pai e filho, pai e filha. Talvez, apenas talvez, se ao longo de toda a sua vida houve qualquer tipo de desentendimento ou de incompreensão em relação ao seu pai, também imagine como deve ter sido a infância do teu pai, como foi a sua educação, que educação foi essa que o seu pai recebeu, quais foram as dificuldades pelas quais ele passou ao longo de toda a sua vida. Por quê? Talvez porque ele fez o que fez. Talvez, mesmo que você não consiga entender quais foram os seus motivos, talvez eles existam. Apenas talvez. Imagine, talvez o seu pai não tenha tido um pai presente. Talvez não tenha tido uma mãe presente. Mas quando você conseguir ter a compreensão e o entendimento disso, talvez tudo isso possa fazer uma grande diferença na sua vida. Talvez você consiga encontrar o perdão. Perdoe de verdade. Fale mentalmente para o seu pai. Pai, eu te perdoo, pai, eu te perdoo. Ainda de olhos fechados. Agora, olhe para baixo. Aí estão suas tristezas, humilhações, pessoas que traíram você, fracassos que você viveu na sua vida, todas as dificuldades que você já passou na sua vida, estão aí, alojadas. Deixe fluir, tomando contato com essa tristeza, com a mágoa, com o rancor, algum tipo de ressentimento, alguma energia da raiva, de incompreensão, injustiça da vida em relação a você. Talvez quando você acessa tudo isso dessa maneira, você possa sentir revolta, uma revolta lá dentro, aquele sentimento visceral. Tudo isso está aí embaixo, aparecendo para você bem aí embaixo, fazendo você ver, ouvir e sentir toda essa dor. Sinta, se permita sentir toda essa dor. E através da sua imaginação, faça de conta agora que o seu peito está se expandindo, que uma luz dourada esteja tomando conta do seu coração como uma fagulha divina, para que você possa perdoar o seu passado, para que você possa perdoar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos,
tudo isso que faz parte do seu passado, que haja grandeza e o perdão em seu passado. Perdoe você, se perdoe, perdoe o seu passado, perdoe todas aquelas pessoas que lhe fizeram mal, que lhe trouxeram dor, porque quando você perdoa, as portas da prosperidade, da abundância e da liberdade começam a aparecer na sua vida mais efetivamente. Portanto, mais do que um ato de inteligência, isso é um ato espiritual, e que haja então nesse momento o perdão na sua vida. Agora, olhe para frente, na linha do horizonte. E ao olhar para frente, movimente seus olhos lentamente para cima. E agora para a esquerda. E acesse no seu passado um instante, talvez o maior instante de glória na sua vida. Um sucesso, uma vitória, porque você é um vencedor. Desperte esse gigante que existe dentro de você. Veja, ouça, sinta essa energia crescendo cada vez mais. Sinta, é o melhor de você chegando, ficando cada vez mais forte. Imagine aquela cena acontecendo. Ouça o som da vitória na sua vida. Sinta a grandeza, sinta o seu gigante interior. Esse gigante que é você. Fique de pé, ou pelo menos se imagine que você está de pé, e comece a expandir o seu gigante interior. Inspire profundamente, e à medida que você inspira, o seu gigante interior vai crescendo, ele aumenta, ele expande, vai se expandindo cada vez mais. Eleve as suas mãos para o céu, eleve a sua cabeça. Isso, eleve a sua cabeça. E quando eu gritar âncora, você vai dar um grito primal, extenuante, com toda a força do seu pulmão, ou vai pensar, vai imaginar que você está gritando tão alto, que vai abalar as paredes da onde você está. Prepare-se, inspire profundamente. Eu vou fazer uma contagem de 1 até 10, e no 10 você grita com todo o ar do seu pulmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora!